Olá, boa tarde, a turma do Brasil, boa noite, a turma de Portugal. Hoje vamos conversar com a Carla, do Espaço Quintessência em Portugal. Ela que está nos recebendo a mim e a Escola da Mexicandina, recebendo o curso de corte de laços no seu espaço. E hoje então a gente vai olhar a todos que querem conhecer um pouquinho mais a respeito do curso de corte de laços. A gente vai conversar para explicar um pouquinho mais. Às vezes as pessoas ainda têm dúvidas, não entendem muito bem. Então hoje a intenção é a gente abrir esse espaço para estar conversando com relação ao curso de corte de laços. E eu e a Carla vamos bater um papo aqui. E todos são super bem-vindos para estar fazendo suas perguntas. Oi, Carla, tô te chamando aqui. Oi, tô te ouvindo, mas ainda não te vejo. Oi, está tudo Oi, bem? Carla, não Vou tô te vendo. virar a câmera, já está. Ah, perfeito. Oi, Agora sim. Tânia, está tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo Também certinho? está tudo bem. Que bom. Quase a chegar ao dia da nossa formação, do nosso curso de cortes. Está quase. Isso, tá Já quase, tá falta pouco. chegando. Estamos felizes aí, uma turminha já, né, inscrita. Então hoje Já, a gente já, vem conversar um pouquinho, né, Carla? exato. Vamos só esperar um bocadinho, talvez, para elas começarem a entrar, como era às 9, são 9 horas agora, se calhar dar mais 1 a 2 minutos. Porque nós terminámos a aula de yoga há pouco e é o tempo delas chegarem a casa. Perfeito. Bom, enquanto isso, eu queria aproveitar para agradecer, né, você. Muito obrigada por todo teu acolhimento, toda a tua recepção ao curso de corte de laços, a mim, né, e também à Escola da Mexicandina. Então, a gente está super feliz, né, iniciando esse caminho juntas aí. E vamos agora com a primeira turma, estreando aí com Exato. o Muito grata a nós Espaço também. Quintessência. Ah, que bom. Muito grata a nós também. Ah, obrigada. Mais Bom, ou menos quanto é que vai ser a formação? Só para eu ficar aqui com algumas noções, nós já tínhamos falado mais ou menos 3 horas, 4 horas, é isso? Vai depender 3 horas também mais ou da. menos de curso, isso, É isso. isso. 3 a 4 horas, dependendo do número de inscritos, né? E aí das Uhum. perguntas que as pessoas fazem, acaba se estendendo um pouco mais o curso, né? Mas a Ok, formação é em torno de 3 a 4 horas mesmo. ok, está bem. Vamos se adequar aí ao fuso horário de Portugal, vai ser super legal. Vai ser necessário algum tipo de material ou só um bloco de apontamentos, caneta? É só isso que é necessário? Isso, a gente oferece, né, o material, então tem o e-book que vai incluso, tem os áudios, tem todo o material que acompanha o curso, né? Então, claro, é sempre bom que as participantes, as inscritas estejam com seus materiais, assim, pessoais, para que a gente gosta de escrever, né? Que a gente gosta de Exato. anotar todas as coisas, os detalhes, mas a gente oferece também, né? Então, com relação a isso, quem for para participar do curso, realmente recebe esse. E o acompanhamento também, né, 40 dias, então, esse acompanhamento personalizado, da gente estar conversando, a gente tá tirando dúvidas, porque uma coisa é estar na hora da aula, né? E outra coisa Exato. é depois estar praticando e tendo as dúvidas e ter esse espaço aberto de diálogo para a gente estar conseguindo sanar as dúvidas mesmo. Exato. Eu estava a ver se elas chegavam, mas se calhar vamos nós começando. Depois vais partilhar o vídeo, certo? Sim, aham. Ok. Vai ficar gravado também. É isso que eu ia dizer. Isso. Porque depois podemos partilhar também no Facebook, porque o Espaço Quinta Essência ainda não tem Instagram, estamos a tratar disso, mas depois eu partilho na página também. Ah, com certeza, vai ser ótimo.
E eu acho que a gente pode começar também, né? E aí elas vão Vamos começando. entrando. Porque fica Sim, tarde para vocês aí, né? Eu sei que aí já exato. é 9 horas da noite. E quem sabe a turma prefira Sim, realmente assistir depois com mais calma, mais tranquilidade, num exatamente. horário que Exatamente. esteja. E também ficam à vontade para escrever nos comentários ou mesmo nos buscar, Exato. né, diretamente. A gente está aí disponível, tanto eu quanto a Carla. Então vamos lá. Vamos lá, então. A gente está hoje conversando então sobre o curso de corte de laços que vai estar acontecendo em Portugal, junto com o Espaço Quintessência e com a Carla, que está nos ajudando aí com essa divulgação, convidando as meninas e a turma toda aí, né? Do, que são os companheiros daí do espaço, né? Então, é a nossa família de jornada. Isso, A família do exatamente. Uma coração. grande família que Exato. somos, né? E pouco a pouco a gente vai se unindo sem fronteiras Exato. mesmo, né? Por isso é a Mesmo sem intenção fronteiras. de chegar até aí e quem sabe presencialmente também, né? A É minha verdade, é intenção verdade. é estar aí com vocês, conhecendo vocês também presencial, mas por enquanto a gente vai no virtual se conhecendo e criando esse vínculo, né? E se unindo mesmo, e É rompendo isso. com a ilusão da separação da distância e da língua, inclusive, né? Porque Exatamente. nós falamos a mesma língua e podemos estar nos aproximando, independente, né, da distância mesmo física. Então, que É isso. bom que a gente está chegando aí nesse coraçãozinho, né, de Portugal, nesse espaço São tão. muito bem-vindas. É. Ai, Isso é, obrigada. é bem-vinda também. Ah, e então o curso de corte de laços vai acontecer esse final de semana, né? Esse final de semana a gente tem em Portugal e na Espanha também. Amanhã a gente tem a live com a turma do espanhol, hoje aí com a Carla. E a gente vem falar um pouquinho a respeito do curso, né? O curso ele vai acontecer então no final de semana. A gente vai ver depois passar certinho os horários, né? O fuso, que eu fico agora tô um pouco perdida do horário, que para mim é um, para você é outro. Vai ser às 17 aqui em Portugal, sim. Isso. E aí, conversar um pouquinho, né? A gente tem, então, a nossa carga horária de 3 a 4 horas, mais ou menos, dependendo das perguntas, enfim, da participação dos inscritos mesmo. A gente vai estar conversando sobre cosmovisão andina, que é uma compreensão muito antiga dos povos originários aqui da América Latina, mas que, ao mesmo tempo, é uma compreensão dos povos originários de muitas partes do mundo, né? Que é esse contato com a terra, esse contato com a simplicidade, em ver a vida desde uma outra perspectiva mesmo, né? Desde das relações mais comunitárias, né? Então isso nos ajuda muito, inclusive, com relação a vínculos, né? Quando a gente fala de vínculos, de corte de laços, ter essa compreensão de uma outra forma de vida coletiva nos ajuda muito. E também tratando um pouco sobre algumas características específicas que eles trazem com relação à compreensão energética, compreensão das leis cósmicas que eles trazem, né? Como, por exemplo, o Aine, então, os 4 elementos, isso tudo a gente aborda durante o curso, né? E, assim, basicamente sobre a cosmovisão andina, porque, claro, a cosmovisão andina em si só seria um curso super extenso, né? Exato. E a gente dá uma pincelada sobre os principais elementos que vão trazer essa importância para o curso, né, com relação aos vínculos, sanar o nosso corpo energético, sanar o nosso corpo emocional também, que é um ponto muito importante quando a gente fala de corte de laços. A gente vai compreender um pouco sobre o nosso corpo energético, entender que temos outros corpos além desse corpo físico que a gente vê, né, muitas vezes. Muitas pessoas não refletem, né, sobre a, um outro, uma outra dimensão que a gente não consegue ver. Então, nós ficamos muito limitados aos sentires esses que a gente pode tocar, que a gente pode ver, que a gente pode sentir. Mas, se a gente for perceber, né, por exemplo, os animais veem outras frequências que nós, seres humanos, não vemos. Exato. Os bichos escutam outras coisas que nós não escutamos. Então, não é porque nós não escutamos que essas coisas não existem. Simplesmente estão fora do nosso alcance de Exatamente. sensibilidade, né? Mas essas Sim, coisas existem. sim. E se a gente trabalha e refina a nossa sensibilidade, quem sabe a gente consegue estar acessando
muitas dessas sensibilidades que a gente perdeu, né, como seres humanos. Então, é um trabalho de treinamento do nosso corpo energético, voltar a trabalhar, a refinar mesmo a nossa energia, né? Então, a gente aprende a estar olhando sobre o nosso corpo energético, a gente aprende a estar compreendendo a formação, inclusive, do nosso corpo, né? Que nós temos o corpo emocional, como nós armazenamos todas essas emoções, todos esses sentimentos, como isso fica armazenado em nós e como a gente pode estar limpando isso para que não criemos justamente esses fios energéticos que nos atam a pessoas, a emoções, a lugares, inclusive, porque o fio energético a gente fala sobre pessoas, principalmente as pessoas que buscam o curso, buscam para relações de casais, né? Mas é um curso que a gente pode estar usando e é importante para muitas áreas da nossa vida, porque tudo que nós fazemos exige um vínculo com outra pessoa, com outra coisa, com o ambiente, né? Por exemplo, a própria natureza mesmo, né? Então, nós temos uma visão de mundo e, através dessa visão, nós nos relacionamos. Por isso é tão importante trazer, por exemplo, a cosmovisão andina, para ter novas perspectivas de como se relacionar, como nós podemos estar melhorando o nosso convívio. Ó, Tânia, uma pergunta que elas me têm feito. Quando é feito o corte de laços é feito apenas no que é negativo, certo? Exatamente, exatamente. Assim, na verdade, o que acontece? Existem os laços, né, que a gente tem. O que acontece é que existem vínculos que nos desvitalizam, que nos roubam energia, que nos sugam, que a gente chama de vampirismo energético. Isso existe, e isso nós fazemos de maneira inconsciente, inclusive. Né? Agora, nesse exato momento, a gente pode estar pensando sobre uma pessoa e isso pode estar criando uma relação de ida e vinda, né? Que eu penso, a pessoa pensa, e essa conexão mental faz com que eu ponha a minha energia para pensar numa pessoa, pensando mal ou bem. Então, isso às vezes acontece inconsciente. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente primeiro se observa, né? E depois a gente consegue identificar, pouco a pouco, com muita observação, esses vínculos. Mas também a gente faz um ritual de corte de laços, que é durante 14 dias, né? Então, por 14 dias, nós ficamos praticando um ritual com uma pessoa específica que a gente quer cortar os laços. Isso, como você disse, não quer dizer que a gente não vai mais ver a pessoa, né? Muito pelo contrário. Eu posso cortar uma relação com o meu ex-marido, por exemplo, mas eu não vou deixar de ver ele, porque, por exemplo, tem uma relação com a minha filha e ele, né? O que acontece é que o que ele pensa ou o que ele emana para mim não me atinge mais. Então, no meu corpo emocional, no meu corpo mental, eu estou protegida. E o meu corpo emocional e o meu corpo mental é a base do meu corpo físico. Então, se o meu corpo mental e o meu corpo emocional estão saudáveis, é sinônimo de que meu corpo físico também vai estar muito mais saudável se ele estivesse com ataques energéticos, né? Que são isso que a gente chama de vampirismo energético. Tem muito a ver quando nós nos começamos a sentir mais cansados, quando nós ficamos sem energia, mais sonolentos, tem a ver com isso também. Conseguirmos identificar essa energia para poder cortar, é isso? Perfeitamente. Existem muitas formas da gente identificar isso, né? Essa é uma delas, por exemplo, pensamentos obsessivos. A gente começa a ter pensamentos obsessivos e não sabe o motivo, né? E se a gente parar para dar uma refletida e olhar com atenção, a gente começa a identificar os motivos pelos quais esses pensamentos surgem. Né? Então, são vários pontos que a gente consegue estar identificando e trabalhando ao longo do curso também. Uma das dúvidas que surgiu foi o tipo de trabalho que é feito, quando é feito o corte. É um trabalho parecido com o Reiki? É um trabalho mais a nível de orações, de meditação? Como é que vai funcionar mais nesse campo? É algo mais de trabalho interno nosso? Pelo aquilo que eu percebi, é algo mesmo nosso. É nós trabalharmos os cortes que necessitamos trabalhar da nossa parte.
mas depois ficou um bocadinho na dúvida e elas perguntaram e realmente gostava de que falasse um pouquinho sobre isso. Como é que é feito o trabalho? Se é com orações, Isso. se é muito na base do Reiki. Nós aqui trabalhamos muito Reiki também, trabalhamos também mesa radiónica, só para elas perceberem como é que pode funcionar. É um trabalho de meditação guiada e visualização, em que nós visualizamos e trabalhamos com alguns símbolos que se conectam com a nossa consciência e com o nosso inconsciente, sobretudo. Né? Porque nós falamos essa linguagem e o nosso inconsciente não se conecta conosco com a linguagem, se conecta com os símbolos. Então, durante esse trabalho, nós vamos visualizar símbolos que fazem com que esse vínculo seja rompido, esse vínculo negativo se rompa, né? Através de uma maneira muito bondosa e carinhosa, como os trabalhos que a gente faz, né? Costuma fazer, porque todos os trabalhos que a gente realiza, a motivação principal é a libertação, é a liberdade, é o amor, é o carinho, né? E é um vínculo de respeito com o próximo. Então, quando a gente propõe fazer o corte de laços, normalmente é porque a gente observa relações tóxicas, relações agressivas, né? Falta de respeito e falta de amor mútuo, né? Então, todas essas situações levam a gente a observar que essa relação, ela precisa ser sanada. Então, o objetivo de fazer o corte de laços justamente é melhorar uma relação. Então, se eu tenho uma relação com uma pessoa e eu quero melhorar essa relação, eu posso fazer o corte de laços com ela justamente porque vai melhorar a minha relação com essa pessoa. Então, a gente pode fazer o corte de laços com a mãe. Como? Vai cortar apenas o negativo, o conflito. Isso. Okay. Então, por exemplo, com a nossa mãe, né? A gente, inclusive, orienta a fazer um corte de laços com a nossa mãe, que é o nosso principal vínculo e a fonte, basicamente, de toda essa relação com os pais, né? Porque é dessa relação com os pais que a gente forma a nossa bagagem emocional. É dali onde a gente bebe tudo que a gente pode ou não pode fazer no mundo, ou como a gente vai se relacionar. Então, a gente orienta, inclusive, esse corte de laços, e a gente passa muito mais orientações a respeito dessa relação com os pais, né, e com a mãe, e como isso pode estar sendo benéfico pra gente, né, para todos, na verdade, não só pra gente, mas para eles, inclusive. É isso. Então, mais ou menos 3 horas, e o que nós vamos aprender nessas 3 horas são estas meditações. Vais fornecer e-book, é isso? Vais mandar o e-book por mail? Pode ser por e-mail, a gente pode criar um grupo de WhatsApp também. Normalmente eu crio um grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha algumas coisas, né? A gente tem uma lista de músicas que acompanha, porque nós trabalhamos também estimulando a liberdade do inconsciente, a fluidez do inconsciente, porque o inconsciente ele é muito reprimido e ele guarda a maioria da nossa riqueza, né? Então, 95% do que nós somos é inconsciente. Então, a gente está atuando, a gente está no nosso cotidiano e a gente deixa sair coisas inconscientes que denunciam quem nós somos, em essência. Então, quando a gente traz exercícios, por exemplo, de despertar da imaginação criativa, ou músicas e poesia, é justamente para dar vazão ao nosso inconsciente, porque ele vai te mostrar pequenas chaves que vão te mostrar o caminho que você precisa para sanar a ti mesma. Então, a gente também faz esse trabalho de sanação com o inconsciente, que é a nossa principal... onde a gente tem as nossas maiores abundância de ideias. E os maiores desafios são os nossos pensamentos ruminantes, aquilo que não sai da nossa mente e que por vezes nos está sempre a cortar a nossa criatividade e a nossa forma de estar, que é mesmo isso. Então, mas pelo que tu me disseste, para fazer um corte de laços nós temos que fazer este exercício 14 dias, é isso? 14 dias, exatamente. Uhum. E o acompanhamento que vamos ter pós-formação são 40 dias neste grupo que vamos criar do WhatsApp. 40 dias, isso. Uhum. A gente fica durante 40 dias porque o ritual ele acontece em um período da lua específico.
né? Então, às vezes, pode ser que passe um pouquinho, então, e também depois que a gente move o inconsciente, muitas coisas vêm à tona, né? E algumas catarses emocionais, né? As pessoas ficam muito movidas, muito mexidas internamente. Então, é muito importante que a gente faça esse acompanhamento, que as pessoas entendam a importância também de estar me buscando nesse período para a gente estar conversando, para a gente estar compreendendo alguns aspectos que ficam ainda no meio de uma poeira, assim, que não dá para enxergar e que, às vezes, com o apoio de alguém que já tem esse acompanhamento, que já faz isso, pode ajudar muito Pode ser a mais sanar. fácil. Sim. Exatamente. Então, domingo, dia 24, às 17 horas, é isso. Está Exato. combinadíssimo. Combinadíssimo. Nós vamos estar presenciais na Quinta Essência, vamos ter o grupinho na Ah, Quinta que bom. Essência. Quem quiser juntar-se via Zoom, pode juntar-se via Zoom. É só entrar em contacto ou comigo ou com a Tânia para procedermos às inscrições e esperamos por vocês. Vai ser um sucesso, sem dúvida, e é algo que eu acho que vai fazer sentido às pessoas que vão estar connosco. Maravilha. Que bom. Que bom que vocês vão se reunir aí, vai ser super ótimo. Sim, 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 vamos ver sim. Vamos estar. Que bem, que ótimo. Não sei se você tem alguma dúvida mais. Claro que as meninas acabaram falando contigo já, né? Sim, Eram basicamente sim, essas. sim, sim, sim. E hoje como eu quando falámos da data, nem me apercebi que era quarta-feira e nós à quarta-feira terminamos a aula de yoga às 8h30. Por isso eu cheguei mais rápido a casa, elas ainda não chegaram, por isso é que elas não conseguiram entrar no direto. Ah, mas daqui a pouquinho As elas já vão meninas, assistir a gente. Ah, mas que bom. Bom, então é mas isso. vamos partilhamos o vídeo com elas e vamos juntar-nos no domingo. Sim, perfeito. E também, bom, se elas tiverem alguma outra dúvida, depois a gente pode ir comentando nos Sim, comentários, porque a dúvida de um sempre pode ser a dúvida de mais pessoas, né? exatamente, Então elas podem exatamente. escrever no comentário e a gente vai conversando por ali também. Ah, gratidão, Fica a viu? aguardar então. Tá, muito grata, vai ser uma experiência muito boa, porque realmente fazer estes cortes negativos com aquelas pessoas que teimam em deixar algumas memórias menos boas em nós vai ser sem dúvida gratificante para todos. Para Maravilha. cultivarmos apenas as boas memórias. Isso. Sanar, né? E poder estar vivendo essa vida de uma maneira muito mais alegre, porque a gente é acostumado, inclusive, a estar nessas relações mantendo esses sentimentos, essa vida sofrida, difícil. E a vida é tão bela, né? Se a gente for olhar, a gente que transforma ela nesse caos mesmo, por conta da nossa Sim, confusão mental, emocional e tudo isso. Então, quanto mais a gente consegue se purificar e limpar os nossos corpos, mais a gente ajuda todos os seres. exatamente, ajudamos o coletivo a elevar a consciência do coletivo. Exatamente. Ah, muito grata. Gratidão, amada. Muito grata. Um beijo grande aí em todas vocês. E já nos vemos Vamos então no falando. domingo. Vai ser No ótimo. domingo, às Isso, 17 horas. Um beijo então. perfeito. Beijo. Beijo.